Entre as diretrizes da avaliação socioeconômica está a ótica da sociedade, ou seja, do bem-estar social de todos os seus agentes econômicos. A diretriz de eficiência e avaliação de custo de oportunidade requer conhecer as modificações que o projeto se propõe a realizar no excedente social. Em mercados hipotéticos, perfeitos, sem distorções, o preço e a quantidade de equilíbrio representam a alocação ótima dos fatores de produção. Ou seja, estaríamos na eficiência, onde os recursos escassos, terra, capital, trabalho, estariam sendo usados da sua forma mais eficiente. O excedente do consumidor é dado pela área entre a quantidade e preço de equilíbrio e a curva de demanda marginal. Representa a disposição a pagar acima do preço efetivamente praticado pelo mercado. Já o excedente do produtor é dado pela área daqueles que estariam dispostos a ofertar o mesmo bem ou serviço por um valor inferior ao valor praticado. O excedente social, que é a mensuração econômica do bem-estar social, é a soma dos excedentes do consumidor e do produtor. Para derivar a correta avaliação da viabilidade socioeconômica de um projeto, é fundamental que todos os custos, benefícios e externalidades estejam valorados por seus preços sociais. Eis que isso não ocorre na prática, porque os mercados embutem distorções que distanciam os preços de mercado, que são observados, dos preços sociais, que refletiriam a melhor alocação de fatores de produção sob a ótica da sociedade como um todo. São várias as fontes de distorções de preços de mercado. Pode-se citar a primeira delas, a concorrência imperfeita, por conta de estruturas de mercado. Mercados em que o setor público e ou operadores privados exercem poder, né, de preço sem contestação. São monopólios ou oligopólios. Subsídios ou tarifas administradas, oferecidos por questões de modicidade, equidade ou outras considerações políticas, também geram tarifas que não refletem o custo de oportunidade dos insumos. Também geram distorções de mercado. Outra grande fonte de distorção de mercado é a inclusão de componentes fiscais. A maioria dos preços de mercado incluem componentes fiscais, como impostos diretos, impostos indiretos, tarifas de importação, impostos corretivos e etc. Eis que estes componentes fiscais representam, tão somente, transferências entre os agentes econômicos das empresas e dos indivíduos para o setor público. Portanto, também distanciam os valores observados em um mercado dos seus preços sociais. Por fim, existe também a assimetria de informação, onde ofertantes e demandantes em um determinado mercado não têm o mesmo conhecimento sobre os elementos que envolvem essa transação, com consequências sobre a qualidade da tomada de decisão. Exemplo: consumidores que compram carne bovina de um frigorífico desconhecendo que a origem do animal foi em área ilegalmente desmatada. Esse consumidor teria tomado uma decisão diferente caso essa informação fosse plena na hora dele participar desse mercado. E o último das fontes de assimetria de informação é a existência de bens comuns ou bens públicos, quando não há um mercado para os efeitos decorrentes de um projeto, por exemplo. Redução da poluição atmosférica, melhorias na saúde, economias de tempo e outros. São bens extremamente valorados pela sociedade, mas que não têm um mercado. Ninguém compra uma economia de tempo ou compra uma melhoria na saúde. Bem, essas distorções alteram os excedentes dos consumidores e dos produtores. Vejamos o exemplo de um mercado com arrecadação de tributos, o que ocorre, de fato, em praticamente todos os mercados. O tributo diminui a quantidade transacionada e faz com que se gere um peso morto, que se reflete na redução do excedente social. Notem que a arrecadação de tributos per se continua computando o excedente social, que engloba a visão de todos os agentes econômicos, indivíduos, empresas e governo. Então, não é o tributo em si
mas sim o peso morto que ele gera ao reduzir o excedente do consumidor e do produtor. Outro exemplo é o efeito da concorrência imperfeita. Em uma situação de monopólio ou oligopólio, os ofertantes maximizam o seu retorno privado em vez do retorno social, o que pode levar a excedentes sociais menores, ou seja, subótimos. Em alguns casos, as distorções de mercado não geram apenas alocações ineficientes de recursos, mas podem levar a resultados socialmente indesejáveis. Vejamos o exemplo de um mercado de cigarro, desmatamento, poluição, seja poluição hídrica, poluição atmosférica, poluição por resíduos, etc. Geralmente, o custo privado de se poluir é mais baixo que o custo social, pois a diferença de custos não é internalizada pela transação. Essa diferença faz com que o consumo desse bem ou desse serviço seja maior do que é socialmente ótimo. Os custos sociais são extrapolados dessa relação via gastos com saúde pública, com menor produtividade do trabalho, com perda de serviços ecossistêmicos, com doenças respiratórias ou mudança do clima, etc. Esse é o conceito das externalidades. Uma vez que a ACB socioeconômica avalia as modificações sobre o bem-estar social para toda a sociedade, é preciso considerar os preços sociais e não os preços de mercado. É por isso que a ACB realiza a valoração dos custos e dos benefícios, incluindo intangíveis, e das externalidades, os efeitos externos de um projeto, de acordo com os seus custos de oportunidade sociais. Quando existem mercados para os insumos e os produtos a serem incluídos na ACB, é preciso corrigir os preços observados, os preços de mercado, para preços sociais, ou ainda, como são chamados, os preços sombra, que procuram corrigir as distorções e atribuir a um bem ou um serviço o seu verdadeiro valor à sociedade. Como regra geral para a correção das distorções, temos que devem ser excluídos da ACB todos os pagamentos de impostos e encargos incidentes nos itens de custos de implementação do projeto, bem como nos custos de operação dos empreendimentos. Sobre os preços de insumos do projeto, devem ser corrigidos os efeitos de impostos diretos e indiretos incidentes, como, por exemplo, o IPI e o ICMS. Sobre os custos com mão de obra, devem ser eliminados os efeitos da tributação da renda e do desemprego ou subemprego, mantendo-se, entretanto, os encargos, que representam benefícios salariais diferidos. Para os preços, exemplo, tarifas, utilizadas como proxies ou como aproximações para o valor de insumos relevantes do projeto, devem ser excluídos os efeitos de subsídios ou transferências efetuadas por entidades públicas, como contraprestações e aportes públicos. A conversão dos preços de mercado de insumos em preços sociais parece complexa, mas pode ser realizada pela aplicação de fatores de conversão. Estes fatores fazem parte do catálogo de parâmetros publicado em conjunto pelo IPEA e pelo Ministério da Economia. Esses fatores são definidos como o quociente entre os preços sociais e preços de mercado. Dessa forma, sua utilização é muito facilitada, bastando realizar a multiplicação do preço de mercado pelo fator de conversão. Se o fator de conversão for menor do que a unidade, então o preço observado a mercado é superior ao preço social, devido a impostos e outras distorções de mercado que se acrescentam ao valor social marginal do bem e resultam em um preço de mercado mais elevado. Se o fator de conversão, por outro lado, for menor do que a unidade, então o preço de mercado observado é menor que o preço social. Na ausência de evidentes falhas de mercado, os fatores de conversão devem ser iguais à unidade.